Iniciamos agora o painel Caminhos para o Futuro do Cuidado em Saúde. Convidamos para vir ao palco senhor Mohamed Farrini, que é CEO do Hospital Moinhos de Vento, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado em Filosofia pela PUC na área de Metafísica e Epistemologia. Também possui extensão executiva pela Harvard Business School com ênfase em estratégia e também pelo MIT Sloan com ênfase em inovação. Mohamed foi reconhecido em 2019 como CEO do ano no Prêmio Destaques da Saúde pela FEOSUL e ARGS e eleito como um dos 100 mais influentes da saúde na última década. Também convido a vir ao palco o senhor Geraldo Aguiar, profissional com quase 30 anos de experiência nas áreas de gestão, saúde e inovação. Executivo de gestão de projetos do Hospital Ernesto Dornelles e head do Centro de Inovação e Tecnologia em Saúde, CITES, em parceria com o Tecnopuc e BioHub. Atua com foco em inovação aberta, aceleração de projetos e impacto social e fará a mediação deste painel. É com vocês. Essas apresentações são sempre constrangedoras. Antes de coisa, eu nem sabia que tinha. Parece que nem sou eu. E a todos. Bora. E a todos, pessoal. Me chamo Geraldo Aguiar, como já foi colocado. E fiz um pequeno roteiro aqui, porque minha honra está ao lado de um profissional que admiro muito. Em primeiro lugar, agradecer pelo espaço, agradecer pelo tempo, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre tecnologia, cuidado, tecnologia leve, tecnologia dura, como nós estamos falando, né, Patrícia? E é uma honra estar aqui na Casa Experience, um evento que tem um propósito muito nobre, né, que a gente coloca, né, é promover cuidado verdadeiramente humanizado. E hoje vamos olhar para o futuro da saúde de um jeito diferente. Menos sobre máquinas precisas, mais sobre o que há de mais sofisticado, que é a relação humana. Por isso eu tenho a alegria de receber alguém que tem defendido essa visão com muita consistência, Mohamed Farrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento, uma liderança mais influente, respeitada. E a honra de ter dividido o painel hoje. Obrigado. Eu agradeço. Quero começar falando um pouquinho de um tema que eu sempre trago, né? Que é a engenharia reversa do cuidado, Mohamed. Acredito muito nisso, porque depois de anos discutindo o protagonismo da tecnologia, percebemos que o grande desafio dos próximos anos é voltar ao essencial. Pessoas cuidando de pessoas. Com a tecnologia atuando como suporte e não como substituto do humano. E aí que eu trago uma pergunta para começar nosso bate-papo. O modelo de cuidado centrado na pessoa, no âmbito do atendimento hospitalar, evoluiu menos do que gostaríamos ao longo do século. Na tua visão, por que ainda somos tão resistentes à mudança, né? E o que precisamos romper culturalmente para transformar verdadeiramente esse cuidado? Geraldo, obrigado por estar aqui comigo. Uma honra estar com vocês. Parabenizar toda a diretoria da casa, o presidente Pablo Berg, pela condução e pelo crescimento, né, Pablo? Você acha que multiplicou por 5 vezes o tamanho disso. E quanta gente foi impactada pela tua iniciativa. Pablo, meu amigo, meu vizinho também. A gente está junto quase todo fim de semana, né, Pablo? E o Pablo, advogado brilhante, de Porto Alegre, já estabelecido, e que resolveu dedicar o tempo dele para um projeto tão importante, tão impactante como esse. Então, isso já responde um pouquinho a tua pergunta. Nós somos finitos. Hoje eu estava falando com a minha secretária no carro e falando com a Vânia, que trabalha comigo, e agora com a Melina.
E quando eu falo por telefone com as pessoas, eu consigo refletir o que está acontecendo com a nossa vida, né? A gente está sem tempo de fazer uma reflexão adequada sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? E eu acho que eu fiz um artigo sobre isso, né, Melina? Na Exame agora, essa semana. E o tempo é algo que está relacionado às nossas escolhas, e nem sempre a gente faz as escolhas adequadas da nossa vida pelos motivos mais altruístas. A gente faz os nossos motivos relacionados à nossa própria vaidade, ao nosso protagonismo, ao nosso contrato de trabalho. Só que na vida a gente vai morrer. E desculpa a gente dar essa notícia ruim para vocês, né? Mas a gente é finito, né? A gente vai envelhecer. Estou com a minha mãe foi uma educadora importante, está com 87 anos. E aí ela foi para Floripa comigo, no fim de semana desse agora, e ela não lembrava mais dos quartos. Tinha uma mulher incrível, né? Teve formação acadêmica numa época em que ninguém tinha. E ela não conseguia gravar o quarto ali, qual era o bloco do conjunto do hotel que a gente estava. E aí o que fica da tua vida? Né? Então, quando você fala do cuidado, a gente, em muitos momentos, numa reunião de trabalho, a gente está mais preocupado com o jogo de poder na mesa da discussão, ou as suas relações pessoais, ou a sua própria vaidade, ou a sua própria ambição, e muito menos com o que você vai deixar no ambiente no momento subsequente. Lá no Moinhos, a gente fez muita coisa legal, né? O Moinhos, quando a gente assumiu, o Moinhos é filantrópico, é igualzinho a casa. A gente só resolveu adotar uma estratégia diferente, meio Robin Hood, sabe? Vou pegar de quem pode pagar, eu não aceito emenda parlamentar, a gente não aceita doação. Vou dizer, tem uma estratégia, vamos capturar o dinheiro da classe média alta, e com o dinheiro que sobrar, a gente faz projetos sociais, projetos de PROAD, gera emprego para a cidade, gera desenvolvimento. Então, a gente é muito orgulhoso do que a gente fez no múltiplo de por 10 vezes o tamanho do hospital. Muito obrigado. Mas hoje, olhando para trás, no meio de tanta coisa legal que a gente fez, uma das coisas que eu tenho mais orgulho foi de ter criado o Instituto Moinhos Social. Foi olhando iniciativas como a de vocês aqui, em que a gente falou assim, mas isso aqui eu vou ficar com vergonha no futuro, de ter criado tanta coisa legal e com impacto não tão poderoso na assistência social. Então, o Instituto Moinhos Social, a gente já está arrecadando mais de 10 milhões por ano, só de bolsas de estudos, são 5 milhões alocados em bolsas de estudos, no qual a gente emprega mais de 90% dos técnicos de extrema vulnerabilidade social, e a gente ajuda com o transporte, com a bolsa, para eles poderem estar na formação nossa. É civilizatório o que a gente faz para eles. E agora com projetos de contraturno, que a gente vai assumir junto com a prefeitura, unidades de índice de pobreza baixíssimo, no qual a gente vai fazer o contraturno da criança assumindo a unidade de ação primária e também colocando educação e formação esportiva nesse contraturno para essas unidades. Então, eu acho que minha provocação é conhecimentos de gestão, mas também autoconhecimento geral, para você poder entender o que você está fazendo aqui. Depois eu vou deixar você perguntar, mas eu vou falar um pouquinho do Moinhos e da formação. Obrigado, Mohamed. Sobre o Instituto Moinhos, eu acompanho desde o início, fantástico trabalho, a entrega e o propósito realmente é inspirador. Acompanho juntamente com a Melina também. E também estou estudando por isso, eu quero chegar a evoluir também na minha instituição, algo parecido, para que a gente possa trabalhar de forma complementar. Mas vou fazer um recorte agora, né? Também puxando para o meu assado aqui, inovação e tecnologia, a gente fala de tecnologia leve, dura, futuro da inovação. E aí eu coloco, né, Mohamed, que a tecnologia pode, de fato, liberar tempo humano, né? Ou seja, tu traz tecnologia para dar mais tempo para ele.
profissional trabalhar e interagir com o paciente. Na tua visão, como tu enxerga o papel da inteligência artificial em assumir tarefas mecânicas, né? E aí vai devolver, perdão, aos profissionais a capacidade de estar mais presente no cuidado. Isso hoje, essa evolução, tecnologia, inteligência artificial, e como que tu coloca o teu colaborador realmente na frente do paciente, que é o que a gente precisa. Como tu está vendo isso? Eu acho que já está acontecendo, né? Então, assim, quando você observa todos os devices que estão ajudando a gente a ganhar produtividade, isso já está acontecendo de forma incrível. Hoje, quando vocês, principalmente, vão escrever um texto, vocês usam instrumentos de apoio. Você tem ali o da Microsoft, que está funcionando super bem. Você tem na radiologia, você tem checagem na beira do leito. Agora, a grande reflexão que tem que ser feita é porque o meu sentimento, quando eu vim para cá hoje, é de que eu estou sem tempo. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que você vai precisar roubar tempo para você ter um momento de diálogo mais adequado com as suas equipes, com o teu paciente. Eu acho que a IA e todos os devices tecnológicos estão trazendo muito tempo para a gente. Mas por que, se você perguntar para todo mundo que está aqui, todo mundo está buscando um sentimento de que está sem tempo? Eu devo para a gente, aqui há uma semana que eu não respondo no WhatsApp. Os grupos nem pensaram. Então, eu não sei. Eu acho que essa é a grande reflexão. Eu acho que o grande risco dessa história toda é você ganhar produtividade e você perder a humanidade. Porque, sabe aquela história? Está saindo uma pesquisa agora sobre livros, né? E os jovens americanos não despencou em 90% de leitura de livros nos Estados Unidos. Então, acho que é por aí, né? Como é que a gente vai continuar humano no meio de... A gente, graças a Deus, proibiu, né, os celulares nos colégios, nas escolas. Os grandes líderes de tecnologia estão proibindo seus filhos, só com 16 anos, estão tendo acesso. Quanto mais pobre as populações, mais tempo de tela eles têm. Em média, 2 horas a mais, 2 horas mais de tempo tela às classes menos favorecidas das classes mais favorecidas, porque você coloca estímulos para os filhos quando você tem situação econômica melhor, e quando você tem que trabalhar e você não tem tempo, você empurra a tela para as crianças. E eu não sei se a gente não está um pouco com essas crianças. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer uma reflexão enquanto ser humano, e como é que, se a gente, com tantas facilidades, se a gente vai conseguir liberar. Então, a minha percepção, ou a minha hipótese, é de que a resposta é não, Geraldo. A IA e a tecnologia não vai dar para você mais tempo qualitativo e mais tempo reflexivo. Ela vai te dar mais produtividade. E eu olho no hospital, todo mundo... Isso é muita coisa. Não é muita coisa. Diz para mim, o que você fez hoje? O que está acontecendo? O que você fez hoje? Ai, nem sei, é tanta coisa. Mas é muita coisa. Então, para, então, vamos parar de fazer. Para, então. E diz 3 coisas importantes que você fez hoje. 2 coisas importantes que você fez hoje. Se você não consegue planejar no começo do teu dia quais são as 2 coisas importantes, se você não está conseguindo olhar no olho da pessoa que você está, se não está conseguindo dar bom dia, se está bem. Acabamos de fazer, Geraldo, avaliação, qual é a da saúde mental, menina? Acabamos de fazer um mapeamento mental da nossa população lá. Eles devem estar fazendo, para que seja obrigatório. Acabei de fazer um mapeamento mental. 4% de toda a minha população tem risco de suicídio. No Hospital Moinho de Vento, 4% dos 5.100 pessoas
tem risco de suicídio. Metade não quer falar com a gente, porque não tem tempo. Metade das pessoas que estão com algum transtorno emocional não quer falar com a gente. Não quer falar com a gente, não tem tempo. Aqui me trouxe uma história que sempre lembro de pessoal que nós tínhamos uma paciente idosa no hospital, já uma internação longa, e ela fez um relato interessante porque ela era do interior e a família dela não conseguia vê-la, praticamente ficava muito tempo sozinha no quarto. E ela falava que o quão a equipe assistencial era importante para conversar e falar. Sabe quem é que ela esperava de manhã para conversar? Técnico de higienização. Todo dia ela esperava para conversar com a mesma pessoa, porque aquele sujeito que estava ali mesmo limpando, ele estava conversando com ela, ele estava dando um pouco de atenção. E esse relato me trouxe algumas reflexões, e na tua fala eu lembrei disso. O quão é importante, né? Esperar um pouquinho, dar um pouquinho de atenção, porque ela estava sozinha, e ela esperava todo dia aquele técnico de enfermagem para conversar. Em geral, você sabe, né? Você está no Brasil, que é um país socialmente conectado, são latinos. Olha países como a Alemanha, Japão, Itália. O envelhecimento da Itália, da Alemanha e do Japão é um negócio brutal. E aí teve um evento sobre envelhecimento e cuidados paliativos na terceira idade. E vieram especialistas da Itália, porque a Itália, a gente imagina uma Itália vibrante, viva. A Itália está no processo de envelhecimento acelerado. E aí falaram da tecnologia e o quanto tem de devices tecnológicos nas casas dos italianos que moram sozinhos, né? E eu sei se o caminho é mais tecnologia. E a gente está numa jornada, no Moinhos de Vento, o tempo médio de permanência e tal. Nós temos a gangue dos cuidadores. Brincadeira. Mas os cuidadores, eles fazem parte da nossa realidade. Você está com um cara de classe social A, e a gente está tendo que se adaptar ao cuidador. Na verdade, o nosso NPS cai de satisfação, porque aqui a satisfação é a percepção daquele cuidador que está ali. E a família vai uma vez por semana. Eu estou criticando, eu não sei o que eu vou fazer no meu futuro. Mas como é que a gente vai viver um futuro de envelhecimento maior e que há uma nova dinâmica social sobre o cuidado desse idoso? Seu ponto é muito bom. Legal. Vou puxar um pouquinho para a questão de pessoas e talentos. Eu acho que enquadra muito bem nesse momento. Falamos muito de tecnologia, Mohamed. Mas, de novo, né, o grande desafio são as pessoas. Como é que tu enxerga o papel da formação, da cultura e do autocuidado físico e mental dos profissionais na construção do futuro, exatamente nessa tua linha, né? Como é que tu está vendo esse desenvolvimento, né? Hoje o Arno acabou de colocar aqui que já estão lançando mais uma formação, né? Parabéns, acho que isso é fantástico. Eu sempre coloco que a Casa de Saúde ela deveria convidar todos os hospitais para fazer um estágio aqui. E aqui realmente a gente consegue ver um pouquinho mais de desenvolvimento nesse cuidado realmente personalizado. Então, Mohamed, como é que tu está vendo o papel da formação do nosso profissional hoje para esse? Eu acho que na saúde a gente está bem, mas eu quero dar um passo atrás. Desculpa, não é pessimismo, né, gente? Eu acho que é uma tragédia. Tragédia a educação brasileira. A gente não forma mais advogado que engenheiro. A gente está falando que 5% dos países asiáticos formam engenheiro. A gente não tem nem 0,5%. Todo mundo fugindo das matérias de exatas. O mundo é tecnologia. A gente vai ficar o quê? Vendendo banana e milho, e soja, e tecnologia comprando? Isso é uma catástrofe. Gente, sabe como é que chama uma escola integral nos países, em qualquer país do mundo? Sabe como é que chama? Escola. Tem escola integral e escola. 4 horas com o aluno fica na sala de aula. 4 horas, com a família desestruturada. Gente, é uma vergonha isso. Essa criança tinha que estar 7 horas, 8 horas, qualquer lugar do mundo, de 8 às 3 da tarde, com almoço. E matemática, e formação,
e blindar esse cara da própria família, que teve um gap social. Como é que você vai fazer o rompimento? Quantos Einstein estão nas comunidades agora que a gente não consegue aproveitar? E aí eu tenho que contratar pessoas. E aí eu tenho um gap. Eu que estou no posicionamento da classe A, como é que eu vou com aquela população fazer o catch-up, né, da formação daquela pessoa? Então, eu acho uma catástrofe. Eu acho a gente tem muita coisa no Brasil, a humanidade, o calor humano, a bondade, eu sou do Rio, né? Compartilhamento do cuidado. Mas é mais que acolhimento. A população mais pobre se ajuda. Exatamente. Então, a gente tem uma coisa de se colaborar um com o outro. A gente é humano, é um outro tipo de filantropia. Então, a gente é comunitário no Brasil. Mas, assim, e a gente, desculpa falar outra coisa, gente, a gente gasta muito dinheiro com educação. A gente gasta 6% do PIB com educação. A gente gasta mais do que os países da OCDE. Suécia gasta 5%, a Alemanha gasta 4,5%, a gente gasta 6% da educação. Para onde vai esse dinheiro? Eu não sei. É para retroalimentar a máquina, o sistema. A gente não está a serviço do médico, do professor. A gente está a serviço do paciente e do aluno. Desculpa aos professores que estão aqui. A gente tem que remunerar bem, mas a gente tem que ter indicador de eficiência, indicador de medição. Eu não estou a serviço do professor, eu estou aluno. Se tiver que remunerar mais, eu vou remunerar mais. Mas por causa do aluno, a gente tem caso Ceará, Piauí, educação bombando. E educação do Rio Grande do Sul não está bem, né, gente? Mesmo os colégios privados. Então, desculpa, ele já está aqui, chega de falar, mas assim, nada. Eu acho que não estamos bem. E falta um quê de gravidade, falta, assim, está uma porcaria a educação. Já a saúde maravilhosa. O SUS, a gente faz milagre. A gente gasta 2,5% a 3% do PIB com saúde e faz milagre, graças a isso aqui, ó. Entidades filantrópicas, santas casas, moinhos de vento, Mãe de Deus. Vocês sabiam que 60% do SUS é feito pelo privado? Vocês sabiam disso? Pelas filantrópicas, tem que fazer contrapartida filantrópica no cuidado do Sistema Único de Saúde. Que o público puro não conseguiria fazer. Público puro é com PPP, a secretária teve aqui, é com parceria público-privada que você faz. Então, é isso. Desculpa. Estou otimista da gente. Gostaria de puxar, pegando a tua fala um pouquinho, assim, eu defendo hoje que o Estado do Rio Grande do Sul tem uma estrutura de saúde robusta. O que reflete também na questão do ecossistema de inovação em saúde. E aí eu quero fazer um recorte contigo sobre rede de colaboração e ecossistema, porque eu acredito muito que o futuro também nasce nessas redes de colaboração, alinhada a um propósito, que eu estava falando agora. Na tua visão, né, como é que tu está vendo o papel dos ecossistemas hoje, na universidade, governo, startups e hospitais, na construção mais humana e inovadora, neste contexto que tu acabou de puxar? Acho que a gente está melhorando, mas quando eu olho para fora, eu vejo, eu viajo uma vez por ano, assim, né? E eu cheguei da Alemanha agora. Né? E eu já fui lá no Karolinska, da Suécia, fui para Singapura. A fronteira do público e do privado lá e do acadêmico e do corporativo capitalista, ele é uma fronteira muito mais fluida. Então, hoje, no Brasil, você tem as universidades, em muitos momentos, de costas para as empresas, e as empresas de costas para as universidades. Quando você vai lá na AstraZeneca e a Volvo, elas estão dentro do Karolinska. O campus de pesquisa da empresa é dentro. Então, o estudante que está saindo, então, o Da Vinci, o robô Da Vinci, intuitivo, está dentro da Johns Hopkins. Está em engenharia e tem um laboratório lá de montagem do novo Da Vinci, dentro da universidade. Então, eu vejo que está caindo a ficha, mas eu vejo uma discussão, em muitos momentos, dicotômica e muito preconceituosa do que é esquerda, do que é direita,
E a gente fica nesse jogo, porque o cara da direita quer demonizar o da esquerda, e o da esquerda quer demonizar, porque ele sabe que se elege quem está nos extremos. Eu acho que a gente está melhor, tem relatos e casos da universidade mais aberta, mas eu acho que esse ecossistema das empresas, conectados com startups, mas também conectados com o CAPES, com o CNPq, com fundos de pesquisa, com a universidade, poderia estar mais integrado, mas com foco no desenvolvimento de tecnologia. Hoje, o país que não dominar matemática, engenharia e construção de tecnologias novas vai ser um eterno vendedor de produtos agrícolas. Vocês sabiam que o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo? Tem um amigo meu, que é japonês, e ele acabou de fazer a venda da empresa de nióbio para os japoneses. E o nióbio sai do Brasil bruto, direto para a empresa japonesa, comprou a empresa brasileira de produção de nióbio e sai bruto. A gente não melhora e não consegue agregar valor naquilo. Então, se a gente quiser um desenvolvimento melhor, a gente vai precisar de pessoas mais talentosas do topo. Então, nos nossos governos, nas nossas empresas, a gente precisa de mais meritocracia e a gente está contratando pessoas folclóricas, elegendo, todo respeito aos últimos presidentes. Mas assim, eles não estão qualificados. Não estão qualificados. O cara não fala português direito. Que isso? O cara não está qualificado para ser presidente da República nossa. Então, assim, para a gente, onde você estudou, meu filho? O Rio. Você era bom em matemática? Você não está pronto no jogo de xadrez, você não consegue pensar 2 passos à frente. E aí tu vai em outros países asiáticos, olha o Xi, olha o próprio Trump, a formação desses caras. E a gente aqui tem um desprezo pela educação, pelo esforço, no topo, entendeu, Geraldo? No topo. Eu estou otimista. Para finalizar, a gente manteve um horário e gostaria de fazer um recorte novamente, né? A gente voltar aqui para casa e buscar um pouco mais das tuas palavras sobre o cuidado, né? O cuidado humanizado, como é que você está vendo isso, né? Juntamente ao Moinhos e dentro da nossa saúde do Rio Grande do Sul, né? Brasil e mundo, como tu traz. Gostaria que tu... Essa pergunta não estava alinhada, mas eu acho que gostaria de ouvir um pouco mais sobre o cuidado humanizado, o que é insubstituível, porque no final eu trouxe um mimo aqui para ti, que é de uma amiga nossa, a doutora Patrícia. Obrigado. Eu acho que a gente não pode tentar mudar o mundo. Não tentem mudar o mundo. Tentem mudar a gente individualmente. Então, assim, eu sou uma pessoa... geralmente, né, no geral, na minha vida, eu sou uma pessoa egocêntrica e até mesmo egoísta. Eu tenho convicção do que eu sou. Sou muito focado nos meus objetivos, egoísta e egocêntrico. E por eu saber que eu sou assim, eu me esforço para ser diferente. Então, eu olho para Pablo lá, Pablo acabou de vender uma empresa, está com o escritório dele, está dedicando o tempo dele para projetos do terceiro setor. Então, quando eu olho, eu falo, putz, me dá uma inveja boa, vou também me esforçar para tentar ser assim. Então, individualmente, não vamos tentar mudar o mundo, vamos tentar mudar a gente. Aquela pessoa que está do seu lado, na minha indignação, na nossa indignação, e aí você consegue ter um cuidado mais humanizado naquela pessoa que você deu de exemplo, Geraldo, que é aquela pessoa da limpeza que estava ali. Então, a mudança é feita num momento, num indivíduo, num dia. Então, é isso. A gente tentar mudar o mundo. Eu não vou tentar mudar a prefeitura, o governo do Estado. Eu vou tentar mudar a minha comunidade. Acho que vocês têm exemplos como esse aqui, exemplos como Ernesto Ornelis, exemplos como Mãe de Deus, como Mãe de Vento, e tantos outros. Projetos sociais, que a gente apoia o Instituto Muito Social, mulheres heroínas, geralmente mulheres heroínas que cuidam de crianças por conta própria. Então, eu acho que é isso. A gente não vai estar vivo para ver uma mudança do Brasil substancial. A gente não estará vivo. Já desisti de ver o país que
que vou ver, que vai estar melhor, mas eu acho que a gente pode fazer as sementes. O Moinhos de Vento é um exemplo, eu ia falar isso antes, é uma comunidade que vem de comunidade alemã, né? Bonito, essa comunidade de imigrantes alemães, mas não, são todos refugiados. Costumo brincar, mas quem migra, migra por quê, gente? Migra porque fugiu de perseguição religiosa, perseguição racial, terremoto, vulcão, guerra, escravidão, migração forçada. Quem está aqui não queria estar aqui, meu pai não queria ter ido para o Brasil, não. Ele veio por quê? Veio que estava muito mal lá. E esses caras se juntaram que sofreram muito preconceito. E aí se formaram, vamos nos juntar para a gente se proteger. Essa coisa que mais bacana dessa comunidade, e tantas outras que são louváveis, mas falando dessa comunidade específica, é que eles fizeram algo sabendo que não iam estar vivos. Então, a maioria foram 3 gerações para terminar o Hospital Moinhos de Vento, com doações de 2 pontos. Então, não se apegar em você conseguir entregar alguma coisa. É você entregar algo para que há 100 anos está presente. Então, a gente não vai conseguir ver um Brasil melhor a gente vai conseguir, mas não do que a gente espera, mas fazer a mudança pequena, nas pequenas coisas, nas construções do que a gente pode acreditar, e também, não só numa visão de longo prazo, mas numa visão de curto prazo, né? Eu estava no Rio agora, e o meu amigo, a filha dele estuda com a neta do Betinho, né? Então, como o Betinho falava, né, quem tem fome tem pressa, e quem está num projeto social como esse aqui também não pode esperar uma geração subsequente para ver a mudança, né? Ele tem necessidades imediatas, e é isso que a casa faz de forma muito louvável, né? E é isso. Legal. Pelo tempo, pessoal, fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao Mohamed Pahini pela generosidade e disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado, de coração. E agradecer à Casa Experience por nos proporcionar um espaço para refletir. E toda a inovação e tecnologia são pontes e não destinos. E, por fim, elas só fazem sentido se estiverem a serviço do propósito de sermos pessoas cuidando de pessoas. Muito obrigado. Quero presentear um livro de uma amiga chamada Patrícia Simonaggio, a doutora Patrícia. Aprendi muito, é o cuidado insubstituível. Aqui, te entrego em mãos para que a gente siga esse legado. Uma foto. Pode mostrar ali para ele.